Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja e aqueles que nos acompanham pela internet, muita paz a todos. Há muitos indícios que a nossa geração é uma geração não somente que experimenta a solidão, mas numa escala maior, há muita solidão. Basta ver quantas pessoas alta madrugada, ligam para certos programas de rádio ou de TV na tentativa de desabafar. E normalmente elas declaram que estão solitárias. E outros tantos indícios nas redes sociais, denunciando efetivamente a falta de companhia. Alceu Valença, no Cancioneiro Popular Brasileiro, tenta nos apresentar a grandeza assustadora da solidão, quando, em sua composição nesse título, vai dizer que a solidão é fera, a solidão devora. Mas é preciso que a gente sempre revisite o Evangelho e consulte a Jesus em todas as matérias, inclusive nesta tocante a esse desafio psicológico, a solidão. O que seria mesmo solidão? A solidão seria necessariamente negativa ou haveria outras possibilidades? Ela seria necessária, por exemplo, e em que casos? Nós temos um personagem que se viu exatamente numa situação cuja solução da sua dificuldade existencial se deu pela solidão. Nos referimos a Saulo, que já naquele momento se transformava naquele que seria o apóstolo Paulo, porque um homem acostumado à alta sociedade de Jerusalém, aos aplausos, ao reconhecimento público, um homem que estava noivo, um homem, enfim, movido com alto poder, um homem apreciado por todos em sua sociedade, como nos informa Emmanuel no seu romance Paulo Estevão, um homem atlético, beirando os 30 anos, que era o melhor dos partidos, digamos assim, em Jerusalém, uma inteligência fulgurante no Sinédrio, no mais alto tribunal dos judeus. É esse homem acostumado a uma profunda, a uma longa interação social, a ter muitos laços de amigos, laços familiares, que de um momento para outro se vê lançado numa nova realidade. E ele tentando exatamente balizar esse novo mundo dele, entender que se encontrava numa nova realidade, ele tem o apoio de Ananias, ele experimenta a solidão de uma pequena hospedaria em Damasco. E na sequência, ele que tinha uma disposição altiva, corajosa, volta a enfrentar os judeus, mas não é entendido pelos amigos. Então resta a Paulo procurar aquele que representava para ele a voz da sabedoria, o seu mestre Gamaliel. E Gamaliel vai mostrar que Paulo agora ele está equivocado. Ele acha que deve voltar a interagir com a multidão, a enfrentar a tribuna, mas Gamaliel vai dizer: o que você aprendeu para sobreviver na infância como um judeu? E ele lembra uma regra simples do judaísmo, que os pais, mesmo os pais ricos, ensinavam aos seus filhos para que não caísse na mendicância. Aprender um ofício manual. E Paulo, mesmo sendo um alto intelectual, ele lembra que aprendeu a ser tecelão, a tecer tapetes. E assim ele é orientado para voltar a ser um tecelão, um simples tecelão. Mas mais do que isso, ele até poderia ser um tecelão, como de fato foi na cidade de Tarso, quando ele volta para a sua cidade natal. Mas Paulo tinha dentro de si um mundo em confusão. Ele precisava se encontrar. E um homem numa situação como essa, ele precisa mais do que um ofício, ele precisa de um deserto. Daí porque Gamaliel recomenda que ele procure o deserto, no oásis de Dan. O irmão de Gamaliel ali tinha instalado um casal, Áquila e Prisca, a sua esposa, que estavam fugindo das perseguições aos cristãos. E Saulo surpreende a todos, pega a estrada e vai, enfim, para aquele deserto. Aquele homem acostumado à palavra, ao contato social, aos elogios, agora estava quase que recluso
a pequena comunidade com quem ele interagia, na verdade, era aquele casal, Áquila e Prisca. E ali eles passaram 3 anos lendo e relendo as sentenças, as anotações de Levi. Como foi importante essa solidão a 3, digamos assim, de Paulo. Foi fundamental. Gamaliel percebeu que ele precisava efetivamente se recolher, e assim ele o fez. E ele se preparou, como já nos mostram as altas tradições orientais, que em momentos depois de uma grande inquietação, uma grande confusão, em que há um desmonte das bases existenciais, a experiência do deserto é fundamental para que se estabeleçam novas balizas e que a pessoa possa construir sua nova identidade. No entanto, o Livro dos Espíritos vai nos dizer que a vida social, a vida em sociedade, o viver em sociedade faz parte da própria lei natural. Deus fez o homem para viver em sociedade. Porque no século XIX, como ainda hoje, existem as seitas, os eremitas, as pessoas que acham que depois que não são entendidas, que depois que se atropelam, que se confundem, só resta o deserto, a profunda solidão, voto de silêncio. Eu não vou falar mais com ninguém, não vou ouvir ninguém e vou romper com tudo e com todos. Assim acontecia na antiguidade e até hoje assim acontece. Quantas pessoas procuram uma reclusão. E os espíritos vão informar Allan Kardec que isso é, de algum modo, uma violência à natureza. No entanto, embora se discuta a questão do isolamento absoluto como um contrário à lei natural, por uma questão muito simples, porque aquele que se isola, ele está se negando, ele está descumprindo uma outra lei natural, que é exatamente a lei do progresso. O progresso só acontece porque existe vida social. Aquele que sabe uma coisa, ensina aquele que não sabe. Aquele que precisa de uma coisa, enfim, passa para aquele que está precisando, que está oferecendo. Sem a vida social, é impossível o progresso. Daí porque a própria questão da família entra como uma matéria nesse capítulo Lei de Sociedade. Portanto, aquele que deseja se isolar, aquele que, enfim, rompe os seus laços de forma estranha, ele, na verdade, está violando essa lei de Deus, que é a lei do progresso e também a lei de sociedade. Mas muitos, até movidos por egoísmo, têm essa disposição e estabelece o chamado voto de silêncio. Isso nos faz lembrar um velho apólogo hindu, que 2 irmãos moravam numa aldeia muito pobre e um deles, mais místico, mais interessado na autoiluminação, começou a ficar fatigado, cansado, começou a ficar, enfim, chateado com a vida repetitiva daquelas pessoas pobres que procuravam a eles para alguma ajuda, para algum amparo. E disse para esse que parecia mais espiritualizado, disse: olha, eu vou fazer uma iniciação. Eu não suporto mais esse povo pobre, esta gentalha infeliz que fica sempre a nos incomodar, que não nos deixa dormir em paz, que está sempre pedindo alguma coisa, um conselho, alguma comida. Então você fique com esses pobres, porque eu vou me iluminar, eu vou me espiritualizar, eu vou ficar mais próximo de Brahma. E desse dia decidiu subir uma alta montanha e lá, naturalmente, se submeteu àquelas disciplinas próprias dos monges iniciados. E lá, comendo uma cuia de arroz e somente isso, sem nenhum contato social, completamente isolado, ele começou por força do silêncio, do exercício mental, a treinar o poder da mente. E foi treinando de tal forma que ele percebeu certo dia que era capaz de manter uma bola de neve à luz do sol sem derreter. Quando chegou esse estágio, disse: agora eu vou voltar à aldeia onde aquele miserável do meu irmão ainda mora e vou demonstrar para ele a importância de se isolar do povo, do populacho e desenvolver os poderes espirituais. Isso sim é progresso. E este homem desce a montanha, leva um bom tempo para isso, chega à aldeia e tem o cuidado de levar daquela mesma montanha uma bola de neve. Ele precisava demonstrar ao irmão o seu poder espiritual, o seu poder mental. E ele está tão esquecido que já não lembra bem onde morava. E vai perguntando aos aldeões onde ficava a casa do irmão. Ele está também irreconhecível, a barba grande, né, com cabelos grandes. E então até que alguém lhe indica onde o seu irmão morava, que estava mais pobre. O casebre agora era muito, muito mais precário. E de fato ele reconhece o irmão dele está ali sentado num pequeno banco,
quase um tamborete, fazendo um trabalho de asepsia. Aquele homem está fazendo um trabalho popular, um trabalho simples de enfermagem. Percebe claramente, ele está com a bola na mão e ele quer chamar o irmão para mostrar a bola de neve que não derrete, porque ainda o sol estava quente. Mas ele percebe que o irmão está ocupado e ele diz: é melhor esperar que o irmão termine o trabalho dele para que eu demonstre, enfim, o meu poder espiritual, a importância de se isolar do povo. E ele percebe ali o irmão sempre a manipular, tinha uma bacia d'água, um pouco de algodão, e o irmão com muita delicadeza estava ali tentando, de algum modo, fazer uma asepsia, numa escoriação na perna de uma moça que tinha sofrido uma queda. Então ele começa a observar aquela cena, a dedicação do irmão, mas daqui a pouco ele vai além e começa a perceber que aquela perna da moça não era uma perna comum, era muito bem torneada, os músculos pareciam perfeitos, toda aquela moldura. Ele começa a observar tudo aquilo. Quando ele olha para a bola, já tinha derretido, né? Esses anos todos de nada serviram, porque ele continuava desejando, como qualquer outro mortal, né? Aquela simples perna machucada foi suficiente para colocar em xeque os seus anos de isolamento. Então isso prova efetivamente que é preciso revisitar o problema da solidão numa perspectiva mais larga. A nossa solidão, quando necessária, ela está a serviço do egoísmo, do orgulho, ou ela tem um fim útil? Porque os Espíritos vão nos dizer que a solidão, em alguns casos, ela é necessária e útil. É preciso sempre perguntar: a minha solidão está servindo para quê ou para quem? Porque, alguns casos, por exemplo, na história da física e da química, nós temos o casal Curie. Madame Curie, certo momento na França, expulsou os jornalistas da sua casa, porque ela precisava trabalhar, desenvolver suas pesquisas, e isso exigia tranquilidade. Mas a imprensa, naquele momento, ela era uma notoriedade, foi a única mulher que ganhou o prêmio Nobel, e ali não deixavam a cientista trabalhar. Então ela despachou todo mundo. Nos dias de hoje, se ela tivesse o WhatsApp, coisa parecida, a primeira coisa que ela faria, desligaria, sairia de todas as comunidades, porque ela precisava trabalhar. Então foi exatamente isso que ela fez. Ela se isolou porque havia uma necessidade para o próprio desenvolvimento das pesquisas. Essa foi a grande resposta que a cientista fez. E aí nós percebemos, todos nós somos beneficiários dessa solidão dos cientistas, dos pesquisadores. Quantos benefícios nós temos em diversos campos, graças a essas pesquisas que avançaram madrugada adentro, de cientistas que se sacrificaram, muitas vezes a compor uma família, ou abriram mão do contato com a família, para poder não haver interrupção, não haver nenhuma queda e nenhuma quebra nas suas investigações. Mas também os romancistas. Quem não se encanta, por exemplo, lendo o grande romancista francês, talvez o maior, que inclusive continua escrevendo no mundo espiritual, Victor Hugo, que nós chamamos de Victor Hugo, que agora virou o nome de bolsa de madame, não sei porquê, né? Se ele soubesse disso, né? Talvez tivesse mudado de nome. Mas Victor Hugo, ele está lá, e se sabe, os seus biógrafos dizem que em certos momentos em que ele estava tão engolfado, tão envolvido na produção dos seus romances, que ele ficava respirando a trama, os personagens, e ele tomava uma medida, ele se trancava no quarto dele, no gabinete, se trancava, e a primeira prejudicada era a esposa. Ela já sabia que ele não queria contato com ninguém, muito menos com ela, e passava a comida até por debaixo da porta, porque Victor Hugo estava trabalhando, ele estava produzindo um romance, portanto era ali o seu mundo. Essa era uma solidão necessária. Mas existe também a solidão fuga, a solidão dos misantropos, de pessoas que começam a negar a possibilidade do contato social e se distanciam dos amigos e rompem com as sociedades, com os trabalhos voluntários, com as organizações não governamentais, e ficam cada vez mais isoladas, porque elas estão fugindo. E Joana de Ângeles, na sua obra O Homem Integral, psicografada por Divaldo Pereira Franco, quando logo no capítulo 1 ela vai falar dos 4 fatores de perturbação da alma, ela vai arrolar o quarto dele exatamente a solidão. Ela vai falar sobre a ansiedade, vai falar sobre o medo, vai falar, enfim, sobre a rotina, e toca no problema da solidão. E Joana vai colocar que a solidão, ela é patológica, ela é doentia, ela de algum modo é nociva, quando o indivíduo tem uma grande dificuldade de se encontrar. Ele se auto-evita,
A solidão permite que a gente fique sob a companhia de nós mesmos. Então, quem não gosta de si mesmo se detesta. Então, não suporta ficar sozinho, porque está ele e ele mesmo, a pessoa, né? Ela e ela mesma, digamos assim. Então, Joana percebe isso. Na verdade, há um conflito naquela pessoa que tem dificuldade de ter experiências de solidão, porque o fato de estar sozinha implica dizer que ela tem diante de si uma tarefa de autoconhecimento, de autoencontro, de autoamor. Na medida que ela não se acha interessante, que ela não se acha importante para ela mesma se encontrar, então, efetivamente, ela foge dessas possibilidades. Portanto, é o solitário que evita se descobrir, como diz Joana de Ângeles. Mas, em qualquer matéria, nós precisamos consultar Jesus. Como Jesus entenderia, como Jesus se comportaria diante da solidão. Jesus tinha muitas experiências de solidão, mas aquela solidão que atende exatamente o princípio que os Espíritos colocam lá na lei de sociedade. É uma solidão útil, uma solidão que traz benefícios para muita gente. Jesus tinha seus momentos de multidão, ele atendia a todos, mas ele tinha os seus solilóquios, ele tinha os seus momentos em que ele recuava e ficava experimentando a solidão. Naturalmente, a solidão de Jesus não é a solidão absoluta, porque quando ele estava na solidão, segundo os Espíritos, ele estava com Deus, ele estava com o Pai. Isso é muito interessante, porque também há outra possibilidade de solidão no caso de Jesus. O Espírito Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 70, intitulado Solidão, ele vai dizer que toda pessoa que se empenha em evoluir, em crescer, ela vai ter experiências de solidão. E ele mostra que em determinado momento do julgamento de Jesus, não havia um único amigo sequer ao seu lado. Ele experimentou a mais profunda solidão. Nem um advogado, nem um amigo, nem um familiar, absolutamente ninguém. Ali diante de Anás, de Caifás, ele estava na mais completa solidão em se tratando da dimensão humana. E aí Emmanuel começa a fazer uma análise, por que Jesus está na solidão? Exatamente porque ele é o mais elevado. Então, o processo de elevação faz com que a gente, muitas vezes, rompa ou seja abandonado por certas amizades que gostam apenas da baixada. À medida que o indivíduo se esforça para crescer, esses outros indivíduos não suportam essa disciplina, essa ascese, esse esforço, vão ficando na baixada, e quem sobe muito tende a ter experiências de solidão, solidão por evolução, digamos assim. Essa é a tese de Emmanuel. Mas interessante que nas próprias parábolas nós podemos fazer uma releitura e encontrar ali aspectos muito vivos da solidão. Se não observemos, na parábola do bom samaritano, nós temos o encontro de dois solitários. O homem que cai na estrada, ele exatamente é assaltado porque ele está sozinho. Vamos criar uma outra hipótese. E se o homem tivesse ido sob companhia, uma vez aparecendo o salteador, será que ele não teria mais recurso de defesa? Mas a parábola diz que um homem, não diz 2 homens, 3 homens, mas um homem, descia de Jerusalém para Jericó. Portanto, era um solitário. Por que ele foi sozinho? Essa é uma questão que a gente precisa pensar na parábola. Por que ele não foi sob companhia? Né? Alguém pode dizer, mas ele podia ir sozinho e sob a companhia de Deus. Mas a parábola já nos responde que ele descia de Jerusalém a Jericó. Enquanto ele estava em Jerusalém, Jerusalém representando o símbolo da espiritualidade, ele estava sob a companhia de Deus e dos bons espíritos. Mas quando ele faz esse movimento de descer para Jericó, a capital humana, os interesses terrenos, as coisas menores, naturalmente ele abandona a boa proteção e aí ele se torna um solitário pela própria decisão, pela própria escolha. E essa é uma má solidão, porque é exatamente nessa má solidão, nessa companhia recusada, em que ele sofre o assalto, né? Ou seja, um afim vai se aproximar dele, mas não para estabelecer uma relação de amizade, mas para dilapidá-lo, para feri-lo, como acontece na narrativa. No entanto, Deus jamais abandona, e na sequência vem outro solitário, que na verdade é um solidário, porque o bom samaritano, ele representa aquele homem que está só, mas com a abertura de ser alguém para outro. A parábola é muito clara, dizendo que antes dele passaram outros 2 solitários, outros 2 religiosos, mas eram solitários egoístas.
eram solitários que não tinham abertura para a solidariedade. Era aquela solidão do egoísta. Ora, eu tenho um compromisso, eu não posso perder meu tempo, esse homem está caído ao caminho aí, não vou me envolver. No entanto, a postura do bom samaritano é aquele que está na solidão por uma necessidade. Ele precisa fazer aquela travessia para um resgate. Mas à medida que aparece uma possibilidade, uma abertura em que ele precisa expressar-se solidário, assim ele o faz. Ele presta o socorro imediato, ele se empenha, ele oferece a sua limária, ele leva até uma hospedaria, enfim, ele faz todo um trabalho de cuidado para com aquele homem caído, que talvez sequer merecesse aquela ajuda. Então, essa é a grande quebra da solidão, quando alguém se abre para a solidariedade. Nesse momento, por exemplo, muitas pessoas, cada uma no seu apartamento, nessas pequenas celas sociais que temos hoje, chamadas apartamento, as pessoas estão lá, mas poderiam, por exemplo, estar aqui ou em outra sociedade, interagindo, estudando com outras pessoas, fazendo trabalhos voluntários. Há N possibilidades de alguém ser um bom samaritano nos dias atuais, porque caídos nós temos muitos à beira do caminho, mas é preciso que a pessoa possa efetivamente enfrentar a sua solidão e se perguntar: será que a minha solidão está sendo útil ou é uma solidão do egoísta, a semelhante do sacerdote ou do levita? Mas tem uma outra parábola muito interessante, que a solidão aparece mascarada, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma estrutura familiar, um irmão mais velho, que era bem egoísta, e tinha um pai profundamente amoroso, mas ele, desejando usufruir todas as possibilidades que a vida é capaz de dar, ele rompe com a família, rompe com o pai e com o irmão, e se aventura naquilo que seria uma grande experiência social, porque a parábola vai dizer que ele tinha muitas companhias. Enquanto ele estava com reservas de dinheiro, não faltaram companhias. O Evangelho é claro, dizendo até mesmo o que essas companhias faziam com ele. Procuravam prostitutas, se entregavam aos prazeres da bebida. Então, enquanto ele tinha aqueles recursos, ele vivia rodeado de amigos. Mas, na verdade, essa é uma solidão mascarada. Ele estava altamente solitário, porque quando se esgotam, as posses suas, efetivamente aquelas companhias de bebida, de prazeres, todas o abandonam, mostrando claramente que ele estava só desde o primeiro dia. Isso nos faz lembrar uma passagem de Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, que conta que certa vez um mestre chegou para um grupo de discípulos e logo no primeiro dia encontrou 20 rapazes profundamente interessados em fazer com ele um curso de iniciação. E o mestre ficou muito empolgado, muito entusiasmado com aquela adesão de tantos moços à sua proposta. E aquelas 20 carteiras ocupadas lhe deram motivação. Mas à medida que as lições avançavam pelos dias da semana, foi chegando a sexta-feira e, para a surpresa de todos, naquele último dia da semana, dos 20 discípulos, só havia um único. Então o mestre fez um desafio, disse: se na segunda-feira, quando voltarmos, você não conseguir a adesão dos seus companheiros, os 20 que estavam aqui desde o primeiro dia da nossa primeira aula, eu não continuo o curso. Eu vou interromper o curso, eu vou abandonar o curso e você vai ter o prejuízo de não conhecer as minhas lições. E o rapaz, muito empolgado, sentiu aquela ameaça, disse: não, mestre, eu vou tentar procurar em toda a aldeia, em toda a região, vou chamá-los novamente, alguma coisa aconteceu. Eu prometo que segunda-feira todos estarão aqui nas suas carteiras. Ele muito motivado para continuar o curso. Chegou a segunda-feira e quando o mestre entra na sala, estava lá o rapaz, sentado na mesma carteira, e as outras 19, em cada uma delas havia um manequim de madeira. O mestre olhou assim, disse: mas que recurso é esse que você está querendo usar? Eu perguntei: onde estão seus colegas? Cadê para podermos continuar? Onde estão os outros 19 para continuarmos o curso na mesma situação em que nos encontrávamos no primeiro dia de aula? Eu disse: mas mestre, nós estamos na mesmíssima situação no primeiro dia de aula. Como assim? Eu estou vendo 19 manequins e você. Disse: desde o primeiro dia,
o único que iria ser seu discípulo era eu. Os outros não passavam de manequins, e os manequins estão aí. Aí o mestre disse, realmente você merece ser meu discípulo, vamos continuar o curso. E deu prosseguimento. Então, efetivamente, é preciso entender essas possibilidades, e o filho pródigo, rodeado daquelas companhias, no fundo ele era um solitário, né? São os companheiros de prazeres. Quantas pessoas se gabam de eu tenho não sei quantos seguidores, não sei quantos amigos de internet. Experimente estar com uma grande dívida e convocar os amigos. Vocês gostariam de colaborar aqui comigo para pagar essa dívida, ou para, enfim, passar uma noite em claro no hospital, coisa assim? Com certeza aquela comunidade vai ser reduzida, né, a menos gente, ou talvez a ninguém. Então tem essa questão hoje em dia, essa falsa ideia de que a pessoa tem uma grande comunidade, e tem pessoas até que levam a sério aquela música de Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, e tem pessoas que só vão sossegar quando atingir a marca 1 milhão de adessos, de seguidores, não sei exatamente como, enfim, de contatos, quando na verdade ali nós temos amigos verdadeiros e podemos ter efetivamente algumas pessoas que apenas faz parte da rede e que não suportariam, naquela expressão de Cícero, o grande orador romano, amigo é aquele que come contigo uma saca de sal, né? Então, quando chegar um momento mais salgado, nem sempre teremos essas companhias. Então, o filho pródigo foi aquele que ele passa por essa ideia de que estava acompanhado, mas só depois, na mais profunda solidão, é que ele cai em si, na expressão do Evangelho. E como aquela solidão foi importante, aquele abandono dos pseudos, dos falsos amigos, ele ali junto aos porcos, na mais completa animalidade, ele cai em si e se arrepende e começa a grande fase, a nova fase da parábola. Divaldo Pereira Franco, outro dia, alertava no seminário, quando analisava a pintura de Rembrandt sobre a parábola do filho pródigo, ele nos alerta que, na verdade, mesmo naquele momento de solidão, o filho pródigo não estava de todo desacompanhado. Porque alguém pergunta assim, na parábola do filho pródigo tem um problema, parece aqueles quadrinhos do Walt Disney. Nos quadrinhos do Walt Disney não existe mãe. Por exemplo, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Quem é a mãe daqueles patinhos? Ninguém sabe, né? Tio Patinhas, Pato Donald, mas cadê a mãe dos meninos? Ninguém tem, né? Cadê a mãe de Margarida? Os quadrinhos da Disney têm muito essa família desmontada. A figura da mãe é inexistente, é diferente dos quadrinhos de Maurício de Souza, que a gente sabe quem é a mãe de Cebolinha, etc. Mas, enfim, ali estava, naquele contexto, o homem aparentemente sozinho, aquela solidão profunda, mas Divaldo vai dizer que ali a mãe dele estava velando, porque o pai aparece na parábola, o irmão mais velho aparece, mas cadê a mãe do filho pródigo? Aí Divaldo disse que ela estava desencarnada, e naquele momento em que ela percebeu que o filho tinha esgotado as suas ilusões, ela sopra, né, a boa intuição, e aí ele, caindo de si, consegue fazer aquela guinada do arrependimento. Então essa foi uma solidão importante, necessária, e que ele soube aproveitar muito bem. Na passagem da mulher hemorroísta, nós temos também um episódio de solidão, de uma solidão imposta pela própria sociedade. Na cultura judaica, sangue é vida. E a pessoa que tem algum derramamento de sangue, ela está perdendo vida, portanto ela é impura. Por isso aquelas regras tão rígidas com relação às mulheres no período da menstruação, que ela não podia ser tocada. E imaginemos a mulher hemorroísta que há 12 anos tinha um sangramento. Então as regras eram muito claras, que mulheres com esse tipo de doença, elas deveriam ficar reclusas, elas deveriam ter um quarto isolado na família, portanto elas não tinham direito à vida social, era uma solidão imposta. E aquela mulher, tendo notícia que passaria nas imediações da sua casa Jesus, ela rompe exatamente essas regras que impunham a solidão e vai em busca do mestre. Quando ela vai em busca do mestre, ela toca, segundo nos coloca Allan Kardec em A Gênese, quando faz uma análise desse milagre, entre aspas, ela toca nas fímbrias, na franja, né, da túnica de Jesus. E vem aquela célebre passagem, alguém me tocou, quem me tocou? E os discípulos atarantados, acostumados àquela dinâmica do empurra-empurra da multidão, todos te tocaram. Mas Jesus percebeu que dele tinha saído virtude. Naquele momento, aquela mulher tinha rompido aquele quadro de solidão imposto e tinha feito um circuito
de vitalidade com Jesus. E, efetivamente, ela teve o benefício da cura, né? Ela foi reintegrada à sua sociedade, ela passou a ter o direito de viver fora da esfera da solidão. Então, nós percebemos também que Jesus é também aquele que, para poder se preparar, ele passa a típica iniciação própria dos mestres orientais, como foi Moisés, os 40 dias de deserto, 40 dias e 40 noites, né? Os terapeutas do deserto, depois Filon de Alexandria vai retomar essa fórmula, mas Jesus, percebendo a grande empreitada que ele teria na sua missão na terra, nem ele dispensa o próprio deserto, 40 dias e 40 noites se preparando até ter aquela fase, a chamada as tentações. Mas existe também a solidão muito associada ao egoísmo. Há pessoas que elas terminam experimentando o egoísmo, exatamente, o egoísmo leva, na verdade, a escolhas que conduzem à solidão. E mesmo em solidão, elas permanecem envolvidas naquela psicologia do egoísmo. Malbatarra, o professor aqui de matemática de Recife, já desencarnado, que foi um grande talento literário, que escrevia histórias orientais, histórias árabes, ele conta a história de uma aranha, né? A história, o fio da aranha. E essa história tem um protagonista que é exatamente um homem muito egoísta, mas muito mau, um homem muito, muito egoísta, Kandata. E Kandata, ele estava ali nas regiões mais profundas daquilo que as pessoas achavam que era o inferno. Kandata tinha sido mau, egoísta, não tinha servido a ninguém, não tinha feito nenhum benefício à menor das pessoas. E o seu destino pós-morte, segundo a cultura árabe, era exatamente arder, né, no mármore do inferno, no fogo do inferno, ou coisa parecida. Estava lá, ele em profunda solidão, na escuridão e naquela solidão profunda, até que a voz do Todo-Compassivo aparece e diz: Kandata, alguém teve misericórdia de ti e te oferecemos agora uma possibilidade de sair dessa solidão, de saíres dessa solidão. Então Kandata fica disposto, finalmente alguma luz, finalmente a possibilidade de sair daquela coisa que era a própria rotina, tudo tão igual todos os dias, tanto sofrimento. E aí a voz diz assim: Kandata, tente lembrar algum benefício que você fez em toda a sua vida. E ele passou horas e horas: eu assassinei não sei quantos, eu caluniei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu recusei dar um pão para uma criança. Ele só tinha um currículo de maldades, não lembrava de absolutamente nenhum fato que ele tinha feito algum benefício. E a voz esperando, porque aquela era a senha para ele ter a possibilidade de quebrar aquela solidão. Até que ele disse: me lembrei, uma vez na floresta, eu estava caminhando e eu vi uma pobre de uma aranha. Mas nesse dia, estranhamente, eu tive compaixão da aranha. Eu disse: piso, esmágoa ou não? Eu disse: não, pensando bem, essa coitada, até que ela poderia viver mais algum tempo aqui na floresta. E nesse dia, eu renunciei à possibilidade de fazer o mal. Eu não pisei na aranha. Nesse instante, enquanto ele dizia, um fio de aranha luminoso se estabeleceu das zonas mais altas até aquela região profunda em que ele se encontrava. Disse: pois bem, Kandata, esse fio da aranha é a tua salvação. Aí ele percebeu que aquele fio de luz, ele agarrou imediatamente, parecia uma linha, mas tinha muito vigor, estranhamente tinha resistência, mais do que os cabos que ele conhecia. E ele foi avançando, subindo e percebendo que quanto mais para cima, mais luminoso, a abertura, a possibilidade de sair daquele mundo tenebroso. Ele avançava, quando ele olhou para trás, mas olha só, o fio que descia do alto estava beneficiando não somente a eles, mas apareceram alguns oportunistas, digamos assim, alguns outros dispostos a também sair daquele inferno e foram pegando uma carona, né? Foram subindo após Kandata. Quando ele olha para trás, diz: não, esse fio é só meu, vocês não merecem sair para a luz, só eu devo sair. E quando ele pensa isso, o fio rompe e todos voltam ao mesmo buraco, diz a narrativa de Malbatarra. É aquele sujeito solitário, egoísta. Então,
os espíritos vão nos informar que, nesse contexto de solidão, é preciso efetivamente, primeiro, dar uma utilidade a ela. André Luiz Peixinho vai nos informar um caso muito interessante de um colega médico dele, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Esse é o Dr. Jorge Max. Ele vai dizer que esse médico era um médico humanitário, era um médico tão bondoso que ele se envolvia completamente com o tratamento dos seus pacientes. Acontece que ele passou a ter uma doença e essa doença começou a comprometer a sua vida social. Ele já não mais podia ir ao consultório para atender a sua clientela. Mas as pessoas eram tão vinculadas ao Dr. Jorge que passaram a procurá-lo em casa. Ele passou a sofrer de uma neuropatia e ter limitações de movimentação, de mobilidade, e ficava apenas num ambiente em casa, ali, deitado o tempo inteiro. E mesmo assim ele prescrevia, ele dizia alguma coisa, ele conseguia diagnosticar os seus pacientes. Mas chegou um momento que a doença degenerativa avançou de tal forma que ele já não tinha mais possibilidade de falar, de ouvir, ou seja, de ter interação social. E aconteceu uma coisa surpreendente, porque as pessoas não podiam mais ir à casa do Dr. Jorge, ele não tinha possibilidade de atendimento a ninguém. Era alguém numa vida vegetativa, em cima de uma cama ali. Mas, surpreendentemente, ele, mesmo encarnado, passou a se comunicar através de uma reunião mediúnica numa determinada instituição, e ali ele prescrevia algumas coisas para os seus pacientes. É tão surpreendente esse caso que o filho dele ficou interessado e foi olhar o bloco de receitas que o médium recebia. E quando viu, a assinatura era absolutamente idêntica à do pai dele, que ainda estava em casa ali, acamado, completamente vegetativo. Temos uma ideia. Então aquele homem não aceitou a possibilidade de ficar na solidão. Pelo contrário, ele era tão solidário que arrebentou os limites do corpo físico e permaneceu servindo aos seus pacientes, até a sua desencarnação. E provavelmente depois continuou a servi-los, a ponto de usar esse recurso de uma comunicação mediúnica, mesmo encarnado. Os espíritos vão dizer que em momentos de muita solidão, nós precisamos, efetivamente, experimentar a oração. Porque quando nós estamos orando, nós criamos um clima psíquico favorável às melhores companhias espirituais. Quem ora, não ora sozinho. Os espíritos vão dizer, por mais perversa, por mais endurecida que tenha sido a pessoa, quando ela se abre para a oração, efetivamente ela passa a mudar de sintonia, e os benfeitores queridos, que muitas vezes até se afastam da pessoa, elas se aproximam. Os espíritos são claros, dizem para Allan Kardec, os mentores espirituais, os anjos guardiões, eles jamais abandonam o indivíduo, mesmo mais teimoso, mais endurecido. Eles se afastam para dar livre-arbítrio ao indivíduo, mas eles se aproximam quando o indivíduo dá sinais de equilíbrio. Então, a oração é, por excelência, o recurso para o solitário ou a solitária. Quem está em oração já não está mais sozinho, já está na sintonia com a companhia ou até com a comunidade espiritual. Temos que lembrar também que nós somos espíritos e que a cada noite nós temos a liberdade de sair do corpo e frequentar comunidades, e temos uma vida social muito intensa, como nos coloca o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Reencontro com a Vida, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, às vezes a pessoa pode passar o dia aparentemente sozinha, mas ela está sob a boa companhia espiritual, e à noite, fora do corpo, ela vai se reunir esses mesmos amigos que lhe acompanham no decorrer do dia com boas intuições. Além da oração, é preciso valorizar a solidariedade. Diz Joana de Ângeles, um trocadilho, que só é solitário quem não é solidário. E aí também canta Milton Nascimento, o verso de Fernando Brant, em Bola de Meia, Bola de Gudo, o solidário não quer solidão. A pessoa solidária é uma pessoa aberta para servir aos outros, para estar em interação com os outros, numa relação construtiva. Então,
efetivamente, o grande remédio para a solidão é a solidariedade, é a possibilidade de se integrar a grupos, a outras pessoas, e aquilo que os Espíritos nos colocam, de dar uma utilidade. É preciso ver a utilidade. E Joana aponta ainda Joana de Ângeles nos aponta uma outra ferramenta importante para o combate à solidão, que é exatamente o auto-amor, o autoconhecimento. As experiências de solidão favorecem muito aquele que deseja se conhecer e que deseja efetivamente estabelecer uma relação de amor consigo mesmo. É uma reconciliação consigo mesmo, que às vezes a pessoa ela tem tanta rejeição a si mesmo que não se suporta sequer se ver no espelho. E essa pessoa que foge de si mesma, ela também foge das outras. Mas o momento de solidão, o momento de quietude, de tranquilidade, de meditação, pode ser, na verdade, uma quadra favorável ao indivíduo exatamente admitir, já que eu estou sozinho, estou comigo mesmo, então eu preciso conversar comigo mesmo, eu preciso, enfim, ter uma pausa nas lutas, na dinâmica dos relacionamentos sociais, para fazer uma reflexão e conversar comigo mesmo, porque é próprio dos dias de hoje a vida dinâmica, né? A azáfama, o corre-corre, o lufa-lufa, ninguém para, é uma coisa atrás de outra, a agenda corrida, é uma ansiedade, e as pessoas têm poucas pausas para elas fazerem companhias a elas mesmas, ouvir os próprios pensamentos, ouvir as próprias emoções, passar a limpo as suas memórias, enfim, valorizar um momento que foi de algum modo desacreditado, repensar alguma coisa, planejar outras tantas, se dar o direito de uma boa leitura, etc., e ler a si mesmo, ler a própria alma. E exatamente aí que é preciso que a pessoa tenha o lastro da oração, da elevação espiritual, porque a solidão, nessa dinâmica, pode também se tornar perigosa. Por exemplo, muitos episódios de suicídio, eles são pensados, são montados exatamente em momentos de solidão. Nas populações em que nós temos um grande número de solitários, nós temos também um alto índice de suicídio, que hoje é um problema mundial, o suicídio, né? Então o suicida, muitas vezes, ele começa a ficar ali naquela inquietação e desprotegido espiritualmente, e termina se expondo a uma concepção negativa e começa a construir umas ideias de autodestruição. E ali ele vai maquinando passo a passo e dando vitalidade a esse projeto infeliz. Isso acontece em momentos de solidão. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos alertar que no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, uma comunicação de François de Geneva, que existe a figura da melancolia. A melancolia que aparentemente é uma coisa poética, que a pessoa começa a ficar com saudade de não sei quem, de não sei quem, e de um momento, e muitas vezes de outra existência, de período na erraticidade, de fases de felicidade que ela já não usufrui. Então a melancolia, ela tem essa valorização no mundo dos poetas, mas o espírito François de Geneve nos alerta que a melancolia, na verdade, pode nos empurrar para a depressão. Pode nos tirar a disposição de viver, a vontade, enfim, de assumir as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, nesse momento de solidão em que a melancolia se instala, é preciso que a gente chame a vigilância para evitar que a nossa experiência de solidão necessária, que pode ser útil, ela descambe para algo nocivo, para algo ruim. Portanto, é preciso ter muito equilíbrio para lidar com a melancolia. Por isso que vale a pena revisitar essa página do Evangelho segundo o Espiritismo. Encerrando as nossas considerações, retomemos Paulo, aquele homem que sabia com equilíbrio ter os seus momentos de solidão, e jamais era na solidão absoluta, porque ele estava, o livro Paulo Estevão vai dizer que nos momentos de solidão mais profunda de Paulo, ele estava sob a companhia dos seus grandes dois afetos, Estevão e Abigail, a sua noiva desencarnada. Então, esse homem, pela sua atividade, pela sua disposição, pela sua coragem de servir, de amar, mesmo na solidão, ele estava muitíssimo bem acompanhado. Então, Paulo, ele sabe criar, nos momentos de solidariedade, uma rede
de amizades que vai se multiplicando. Os jovens, sobretudo, Timóteo, um garoto de 13 anos, se torna seu discípulo, Tito, as mulheres, Lloyd, Dorcas, aquelas mulheres que muitas vezes eram desqualificadas naquela sociedade. O apóstolo Paulo, ele se tornava amigo de mulheres, de senhoras já de idade ou de mulheres produtivas, sempre com essa abertura, mostrando perfeitamente que ele sabia equilibrar os seus momentos de contato, de interação social e seus momentos de solidão. Esse Paulo que aprendeu no deserto do oásis de Dan a valorizar os momentos de reflexão. Aqueles 3 anos foram fundamentais. Mais do que isso, não foram 3 anos de completa solidão. 3 anos de contato com 2 espíritos elevadíssimos, Prisca e Áquila. Mas para quem está acostumado a viver em Jerusalém, que nos tempos de festas, segundo os historiadores, chegava a ter 1 milhão de habitantes, 1 milhão de pessoas, habitantes e visitantes. Então, um homem acostumado à tribuna, um homem acostumado, enfim, a gozar de elogios, de aplausos, de jantares, de banquetes, agora ele tinha aquela sua vida reduzida a um casal que respeitosamente ele soube conviver. E aí ele aprendeu muito com essa experiência de solidão. Mas também ele vai dizer numa das suas cartas: lembrai-vos das minhas prisões. A prisão é, por excelência, um espaço de profunda solidão, muito desconfortável. E Paulo, muitas pessoas enlouquecem na prisão. Não são essas prisões de hoje, eram verdadeiros calabouços, inóspitos, ali, sem o menor respeito pela condição humana. E Paulo, quando ele diz, lembrai-vos de minhas prisões, ele mostra perfeitamente que ele soube aproveitar a solidão de suas prisões para permanecer profundamente vinculado a Deus. Que todos nós possamos, quando a solidão se fizer necessária, fazer esse uso espiritual como nos recomenda os Espíritos e poder crescer a partir desses episódios, como fez o apóstolo Paulo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.